Ah, não falei a Naeli. Mas eu coloquei, deixa eu colocar a presença. Como a Naeli eu sempre fiz no telefone. Você tá aí, né, Naeli? Tô. Desculpa, tá? É que como eu fiz no particular com você por ligação, acabou passando. Você fez o roteiro, Naeli, o quarto? Eu não fiz o quarto, não, porque como eu tava com Covid, aí eu tinha atrasado de pegar a atividade. Ah, tá, mas eu mandei o Aí eu... print para você, pro seu pai. Seu padrasto, quer dizer. Pai, padrasto, não sei, padrasto, né? É. Mas aí depois você Mas eu tô acompanha. com... Eu tô, eu tô com os roteiros tudo imprimido aqui. Ah, tá. Aí você acompanha e depois você faz, tá? Acompanha agora, já vai respondendo. Uhum. Se ficar alguma dúvida, depois eu te ligo, tá bom? Você tá com o seu celular agora, né? Uhum. Tá, com aquele número que você me mandou, né? Professora, Uhum. Ah, Vitória também. Ah, não, tá certo, Vitória, falei. Oi, Vitória. eu não terminei tudo, eu fiz o comecinho. Não deu tempo de eu terminar. Tá, você acompanha a explicação, vai respondendo e depois você faz. Se ficar alguma dúvida, eu te ajudo no particular, tá? Tá. Então vamos lá, começar. Vocês estão vendo minha tela? Não. Não. Não? Não. Não. Quer dizer, não. Ocorreu um erro. Só faltava essa agora também. Não aconteceu erro aqui. Agora sim. Agora sim? Sim. Ai, caramba. Agora saiu. Saiu de novo. Eu saí sem querer. Estão vendo? Sim. Então vamos. Então vamos começar. Então, o quarto roteiro, o tema é o gênero textual conto de mistério, tá? Então, ele está presente no caderno Aprender Sempre, o caderninho azul, tá? Que é do conteúdo que vai aprofundar e recuperar, né? As habilidades de suporte, que são essas habilidades aqui, ó, que vocês têm, língua portuguesa 28, língua portuguesa 30 do sexto ano. Então, é desse material aqui, ó, que vocês ainda vão pegar, ó, tá? Então, trabalhando com gênero textual, o conto. Aí vocês tinham essas perguntas aqui para me responder. Antes de fazer a leitura do texto, a gente sempre tem que fazer os levantamentos prévios, né? Aquilo que vocês já sabem do assunto, do conteúdo, para depois fazer a comparação se realmente era aquilo que tinha levantado na sondagem, ou se não, se teve mudança, tá? Eu pergunto para vocês já leram e ouviram várias histórias, seja na escola ou em casa? Quem se lembra de ter lido ou ouvido contos? Quem se lembra? Na escola? Eu já. Já? Já. Mas eu não lembro qual que é. Mas já ouviu e já leu, né?
Sim. Que tipo de contos vocês já ouviram falar? Que tipo de contos? Conto ou não conto? Conto, não conto? O que mais? Contos de fadas, o que mais? Eu achei que era tipo terror, mistério, Eu essas já coisas. conto de fadas também. Contos de mistério, contos de terror, contos de fadas. Menos conto de terror, que eu tenho medo. Tem medo? Já ouviram alguma história de mistério, de fantasma ou de assombração? Vocês já ouviram se uma pessoa, geralmente pessoa mais idosa, que gosta de ficar contando aquelas histórias de mistério, de Sim. fantasma? Só Não? que não foi a pessoa idosa que me contou. Não foi idoso? Não. Não? Quem que foi? Foi alguma das minhas amigas, eu acho. Ou Ah, minha mãe. isso. Então, a gente sempre escuta histórias de assombração, de mistério. Meu pai, né? Meu pai ele já tem 82 anos, ele adora contar as histórias de mistério dele lá, de quando morava em Minas. Então, de que arrasta corrente, de cai panela. Então, eu gosto de ficar escutando, né? Então, essas histórias de assombração, tá? Vocês gostam desse tipo de história? Sim, de terror. Sim. De terror, sim? De terror, não. Sim. De terror, não? De assombração? Não. De mistério? Sim. De fantasma? De suspense? Sim. Já. E como que vocês tiveram contato com essas histórias? Alguém da família contou? Foi pessoa de fora? Alguém da família e também pessoa de fora e também. Ai, um monte de gente. Ganhei e alguém da família contou. Isso, então a gente escuta bastante pessoas da família contar, né, essas histórias de assombração, mas também a gente escuta na escola, colegas, né, sempre contando. A próxima atividade é a leitura do conto a seguir, Maria Ângula. Quem gostaria? Aí eu coloquei uma imagem aqui, ó. Ah, mas isso eu já sabia. A carinha dela. Quem pediu a leitura? Manuela. Só a Ô, professora, repete as perguntas de cima, por favor. aqui do quadrado. É. Você já leu e ouviu várias histórias, seja na escola ou em casa? Você se lembra de ter lido ou ter ouvido contos, Sofia? Sim ou não? Você já ouviu contos? Sim. Sim, né? Mas tipo, fada? Qualquer tipo de conto. Conto de fada, conto de assombração, conto de terror, conto de aventura. Qualquer Sim, aí tipo de conto. eu só coloco sim? Se eu já ouvi falar? Sim, sim ou não? Sim. Que tipo de contos você já ouviu falar, Sofia? Deixa eu ver. Conto de fadas, o que eu mais ouvi falar. Isso, aí você coloca contos de fadas, aquele que você mais ouviu, então, tá? Você já ouviu alguma história de Acho mistério? que já li uns 10 contos de fada. Isso é bom. A leitura é essencial. Sofia, você já ouviu alguma história de mistério, fantasma, assombração? Pelo que eu me lembro, não. Não? Pelo que eu me lembro. Você gosta desse tipo de história, de mistério? Sim ou não? Calma. Gostam desse tipo de história? Nessa pergunta? Você gosta de história de assombração, de fantasma, de assombração? Não? E como você teve contato com essas histórias? Alguém da família te contou ou foi alguém de fora?
Na escola. Na escola? Então responde aí, na escola. Tinha vários livros, a gente sempre pegava para ler. Aham, isso aí. A Manuela pediu a leitura. Alguém mais gostaria de fazer a leitura do texto junto com a Manu? Só a Manu? Então vamos, Manu. Ó, o título, Maria Ângula, tá? Pode começar. Deixa eu colocar. Tá bom tamanho ou aumenta? Tá bom. Eu vou ler aqui no meu roteiro. Ah, tá aí no roteiro? Então vamos. Maria Ângora. A Maria Ângula era uma menina alegre e viva, filha de um fazendeiro de Caiambe. Era louca por uma fofoca e vivia fazendo intrigas com os amigos para jogá-los uns contra os outros. Tinha fama de levar-lhe tras linguaruda e era chamada de moleca fofoqueira. Moleca fofoqueira. Assim viveu Maria Ângulo até os 16 anos, decidida e arma confusão entre os vizinhos, sem ter tempo para aprender e cuidar da casa e preparar pratos saborosos. Quando Maria Ângulo se casou, quando Maria Ângela se casou, começou os seus problemas. No primeiro dia, o marido pediu que fizesse uma sopa de pão com moídos, mas ela não tinha a menor ideia de como prepará-la. Queimando as mãos com uma mecha embebida em gordura. Acendeu o carvão e levou ao fogo um caldeirão com água, sal e clarou. Mas não conseguiu sair disso. Não fazia ideia de como continuar. Maria lembrou-se que na casa vizinha morava uma dona Mercedes, cozinheira de mão cheia, e sem pensar duas vezes correu até lá. Minha cara vizinha, por acaso a senhora sabe fazer sopa de pão com moídos? Claro, Dona Maria. É isso. Primeiro coloca-se o pão de molho em uma xícara de leite. Depois despeja-se este pão no caldo e antes que ferva, acrescentam-se moinhos. Só isso? Só, vizinha. Antes disso, Maria Ângela não já sabia. Eu vou para a sua cozinha a fim de não esquecer a receita. No dia seguinte, como o marido lhe pediu que fizesse um ensopado de batatas com toicinho, a história se repetiu. Dona Mercedes, a senhora sabe fazer como a senhora sabe como se faz ensopado de batatas com toicinho? E como da outra vez tão longo, a sua boa amiga lhe deu todas as explicações para Maria Ângela exclamou. Ah, só?
mas isso eu já sabia. E correu imediatamente para casa e fui preparando. Isso, muito bom. Tá? Então, é uma parte, né, do texto, um fragmento, né, a primeira parte do texto, Maria Ângulo. Vocês puderam observar, né, que se trata de uma jovem, de uma moça, né, esperta, aí no caso, né, porque ela não sabia cozinhar, aí ela casou e o marido começou a pedir pratos, né, para fazer pratos de comida, e aí ela foi lá pedir ajuda para a vizinha. Então, nós temos a primeira parte do texto aqui. Ela começou a pedir muita ajuda para a vizinha já começou a ter uma outra atitude, né? Aí começa a atormentar a vizinha. Então, esse texto ele é fragmentado para fins pedagógicos. Após a leitura, vamos voltar ao quadro apresentado no início da aula. Registre as impressões da aula que você teve sobre o conto após a leitura. A sua ideia inicial se confirmou? O que vocês tinham falado lá de conto de mistério? Se vocês já tinham lido? Foi confirmado aqui? É um conto de mistério. Ó, a seguido, vocês já ouviram falar de conto de mistério? Se vocês gostaram. Gostaram desse fragmento aqui, dessa primeira parte do texto? Sim. Sim? Sim. Então, nós vamos continuar. Aqui a pergunta, então, a pergunta 2 é se você confirmou as suas impressões do texto, tá? Agora, a pergunta 3. Sobre o conto, anote as informações. Que fato que... Entendi. Você gostou dessa primeira parte, Sofia, do texto? Te chamou a atenção? Percebeu que ele está sendo conduzido para um outro fato, né? Outro acontecimento vai surgir aí no texto, tá? Porque é só uma parte, ele está fragmentado. Aí é para colocar se eu gostei ou não gostei, se achei interessante ou não? Isso. Ah. Que fato que motivou a história? Que aconteceu logo no começo ali que motivou toda a história? O que vocês responderam? Era uma encrenqueira. Que ela era o quê? Encrenqueira. Encrenqueira, o que mais? Curiosa? Ah? Curiosa Podem não. responder. Curiosa? Tem que ela é curiosa aqui no começo do texto? Não. Ah, no começo. Ah, tá. Não, então... Qual foi o fato Professora, ela era alegre. Era ela, isso, alegre. Mas teve algum fato que motivou a história? O que acontecia? Até os 16 anos, ela sabia fazer comida? Ela sabia fazer alguma coisa? Não. Não. Aí ela casou-se, né? Ela se casou. Ela casou, no caso. Se casou, não, desculpa. Ela casou. O marido pediu alguma coisa para ela. O que o marido pediu? Uma sopa de pão. Isso, ele pediu aqui, ó. No segundo parágrafo. No segundo parágrafo, na terceira linha. No primeiro dia, o marido pediu-lhe que fizesse uma sopa de pão com miúdos, mas ela não tinha a menor ideia de como prepará-la. Então, ela casou, o marido pediu para preparar um prato, mas ela não sabia. Então, foi esse o fato motivador da história. O fato dela casar e não saber preparar o prato que o marido tinha pedido. Tá? Então, esse foi o fato. Qual foi o fato? O fato dela casar e não saber fazer comida. Isso mesmo. Professora, pode colocar Maria Angula não saber cozinhar? Também. Ela não saber cozinhar e ela se casar e o marido pedir um prato. Certinho. Quem são as personagens do texto?
Calma aí, professora. Quem são as Uma- personagens? Quem que é personagem? Quem que é personagem principal aí? Maria Angulo. Maria Angula. A Mariangula. Quem mais? Seu marido, a vizinha. Aí tem o marido, a vizinha e o pai dele. O pai dela. Isso. O marido, né? E a dona Mercedes, né? A vizinha. Isso mesmo. Calma, ô professora. Então, as personagens são, Sofia, ó, Maria Angula, ou Ângula, né? Tanto uns falam Angula, outros falam Maria Angula. O marido dela e a dona Mercedes, que é a vizinha. Maria Angula, o marido. E a vizinha, dona Mercedes. Só? Só. Professora, eu coloquei Maria, a vizinha e o marido. Tá certo. Tá certo. Onde acontecem os fatos? Onde que se passam os fatos aí? As cenas? Não. Onde que se passa? No lugar... Na casa de Maria Angula? Na casa dela, né? No lugar onde eles moram, né? Porque ela sai da casa dela, vai para a casa da vizinha. Então, no lugar onde eles moram ali, tá? Porque ela está na casa e vai para a casa da vizinha. Então, no próprio lugar onde eles moram, tá bom? Pode ser que seja essa cidade aqui, Caiambé, mas como é um conto de tradição oral, não tem específica aqui. Pronto? Sim. Sim. Quando que acontecem os fatos? AD. Quando acontecem os fatos? A partir do momento que o marido pediu para Maria Angula cozinhar. Isso mesmo, certíssimo. Então, até os 16 anos, né? Repete, professora, por favor, eu não consegui ouvir. A partir do momento que o tempo, né? É após os 16 anos dela. A partir do momento em que Ela se casa e o marido pede um prato de comida para ela. e ela não consegue cozinhar. Isso, a partir do momento que ela se casa, com 16 anos, e ela não sabe cozinhar. Esse é o tempo, é um tempo cronológico. Depois nós vamos ver todo especificado nos elementos. Ela se casou nova, né, professora? Ela se casou nova? Era normal, né? Há tempos atrás era normal, 16, 15, 16 anos. Ó, até hoje também pode acontecer, né? A pergunta 4. A pergunta 4 é como vocês imaginam o final dessa história? Será que Maria Angula seguiu a receita de Dona Mercedes? Escreva suas ideias para expor. O que vocês imaginam o final dessa história? Ai, ela errou toda a comida. Coitado do marido dela. Eu acho que a vizinha, a vizinha descobre e ela vai fazer vingança? Será que a vizinha... Então, você acha que é esse o final, Karine? Que a vizinha descobre e ela vai fazer vingança? Sim, tipo, ela acrescenta alguma coisa na receita que não é. Isso, pode ser também. Pode ser. Quem mais? Maria Angula ainda não saberá cozinhar e fugirá. Isso, pode ser. Pode ser também um final aí. Que ela tenta fazer a receita, mas não fica bom. E, tipo assim, ela não consegue fazer. Tipo, ela não consegue fazer essa receita. Isso, ela não consegue fazer. Quem mais gostaria de expor? Ninguém? Ninguém mais?
Ô, professora, como eu tava falando, que ela não conseguia fazer a receita e ela ia dar outra receita pra vizinha, entendeu? Com ingredientes errados. Também pode ser. Você sabe que Pra ela, a imaginação, cada um tem a sua imaginação. Cada um pode vai para dar as o seu final. pessoas pensarem que ela não sabe fazer nada também. Também, também. Agora nós vamos fazer a leitura da continuidade da história. Então, cada um imaginou como que pode ser o final dessa história, né? Ela não conseguir fazer, a vizinha querer se vingar. Então, cada um deu o seu final aí, que é pessoal. Agora nós vamos ver como que é o final dessa história. Quem gostaria de fazer a leitura? Quem gostaria de fazer a leitura? Vamos? Olha, olhem. Posso? Pode, Sofia, pode Eu já ler. li, tô dando oportunidade. Teve ímpetos de fugir, mas o próprio medo a deteve ali. Voltou para casa e logo que conseguiu recuperar a calma, preparou a janta macabra, que sem pensar o marido comeu lambendo-se os beiços. Nessa mesma noite, enquanto Maria Angula e o marido dormiam, escutaram-se uns gemidos nas redondezas. Ela acordou sobressaltada. O vento subia misteriosamente nas janelas, sacudindo-as, e de fora vinham uns ruídos muito estranhos, de meter medo a qualquer um. De súbito, Maria Angula começou a ouvir um rangido nas escadas. Eram os passos de alguém que subia em direção ao seu quarto, com um andar dificultoso e retumbante, e que se deteve diante da porta. Fez-se um minuto eterno de silêncio e logo depois Maria Angula viu o resplendor fosforescente de um fantasma. Um grito surdo e prolongado paralisou-a. Maria Angula, devolva as minhas tripas e o meu estômago, que você roubou da minha santa sepultura. Maria Angula sentou-se na cama, horrorizada e com os olhos esbugalhados de tanto medo. Viu a porta se abrir empurrada lentamente por essa figura luminosa e descarnada. A mulher perdeu a fala. Ali diante dela estava o defunto que avançava mostrando-lhe o seu semblante rígido e o seu ventre esvaziado. Maria Angula, devolva as minhas tripas e o meu estômago, que você roubou da minha santa sepultura. Aterrorizada, escondeu-se debaixo das cobertas para não vê-lo, mas imediatamente sentiu umas mãos frias e ossudas puxarem-na pelas pernas e arrastarem-na, gritando: Maria Angula, devolva as minhas tripas e o estômago que você roubou da minha santa sepultura. Quando Manuel acordou, não encontrou mais a esposa e, muito embora tenha procurado por ela em toda parte, jamais soube do seu paradeiro. Isso é muito bom, Sofia. Obrigada, tá? E aí, o que vocês acharam da continuidade do texto? Vocês esperavam isso? Não. Não? Não. O que aconteceu aí? Quem gostaria de comentar? O que aconteceu? O que ela fez? Ela pegou as tripas e o estômago de um fantasma. De um defunto, né?
Ela seguiu o que a vizinha falou pra ela. Isso. O que mais? Aí ela fez o quê? E não deu certo? O que aconteceu? Ô, professora, não deu certo dela fazer essa comida, né? Essa Ela... receita que a vizinha deu. Não, ela fez. Certo? Deu. Ah, Mas o que aconteceu? Ó, preparou a janta macabra que, sem saber, o marido comeu a lambendo-se os beiços. Está lá no primeiro parágrafo da continuidade do... Professora, mas para que ela perguntava para a vizinha se ela sabia fazer? Porque depois que a vizinha falava a receita, ela falava assim, só isso eu já sabia. Ela nunca tinha pego para fazer, né? Mas você escutando uma pessoa te ensinar, você consegue fazer. Ela nunca tinha feito, mas ela falava, isso eu sabia para ela não se sair inferior diante da vizinha. Ela não queria falar para a vizinha que ela não sabia. Mas era só ela perguntar para a vizinha se era aquela receita mesmo. Por exemplo, ela falar, for lá na vizinha, perguntar, falar a receita e depois a vizinha falava se era sim ou não. A receita estava certa. Mas ela não queria, ela queria sempre estar superior à vizinha, né? Mas eu já sabia. Ah, tá. Ô, professora, a gente pode mudar o final, já que a gente viu esse, ou tem que deixar no que a Não, gente não. pensava? Aquilo lá foi antes da leitura, deixa ao final que você escreveu, tá? Ah, tá. Aquilo lá foi a inferência do final, tá? O que aconteceu, então? Ela foi lá no cemitério, né? Pegou as tripas do defunto e fez a janta macabra e o marido comeu lambendo os beiços. E depois, à noite, né? Quando ela já foi deitar, quando eles foram dormir, o que aconteceu? Ela começou a escutar uns barulhos estranhos, né? Tá. Quem que era? Quem que estava atrás dela? Procurando a Maria Angula. O defunto que ela tinha... Ai, credo, professora, meu Deus, já tá dando medo. Todas as tripas lá, o estômago, né? Ela arrancou tudo, né? Dele para fazer a comida lá que a vizinha tinha falado. Ah, eu ia esperar do homem, não ia fazer coisa nenhuma. Ai, credo, um gato de tripa de um homem. Eu não vou nem no cemitério. Aí ele vai atrás da Maria Angula e ele fala assim, devolva as minhas tripas e o meu estômago, que você roubou da minha santa sepultura. Né? Então, ele já está dando uma crítica aí, que depois nós vamos analisar. A santa sepultura não se pode mexer, né? Em algo santo, né? Que a gente tem que ter o respeito aos mortos. Aí ela fica com medo, ela fica aterrorizada. Ela se esconde debaixo das cobertas para tentar não ver o defunto, né? Mas ela começa a sentir, né? As mãos frias, né? Do defunto e ossudas, né? Começar a puxar ela pela perna e arrastar. Aí ele continua falando e ela começa a gritar e ele pede para devolver as tripas, né? Dele, do estômago, que ela roubou. E aí isso foi durante a noite. E o que aconteceu depois? As tripas continuam lá no cemitério. O que aconteceu? Aqui não fala, mas o que aconteceu? O defunto levou ela embora. Levou ela embora. Sumiu com a Maria Ângulo. Quando o Manuel acordou, que é o Manuel, o marido dela, não encontrou mais a esposa. E muito embora tenha procurado por ela a toda parte, jamais soube do seu paradeiro. Então, ela sumiu, né? Não se sabe o que aconteceu com ela. Ou o que o defunto fez com ela. Tá? Então, por quê? Ela foi mexer em algo que não podia ter mexido. Tá? Então, isso é um conto. Por que é um conto de mistério? De assombração? Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Professora, caiu porque a minha mãe me ligou, tá? Tá. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Então, esse é um conto de assombração. Eu acho que ela morreu. Então, fica aquele o quê? Aquele final aberto, né? Aquele enredo aberto.
Eu expliquei para vocês. A pessoa que está lendo, né, o leitor, que vai imaginar o que aconteceu com essa personagem aqui, tá? Então, é um conto de tradição oral equatoriana, um conto de assombração, porque envolve fantasmas, cemitério, né? Tem todo aquele lado macabro dele, que leva ao suspense, né? O que vai acontecer, tá bom? Agora, a pergunta 5. Quem era Maria Angula? Faça a descrição dessa personagem principal a partir dos adjetivos utilizados no texto. Tem vários adjetivos no texto, caracterizando essa personagem principal. Lembra que no outro roteiro nós estudamos os adjetivos, que são, né, palavras que dão características, que especificam, né, o substantivo, que pode ser próprio, né, pode ser particular, comum. Então, ele dá vários adjetivos aqui no texto de como era a Maria Angula. O que vocês destacaram do texto? Eu coloquei Maria Angula era uma... Pode falar, Karine. Eu coloquei Maria Angula era uma mulher encrenqueira, louca por uma fofoca e vivia fazendo intrigas. Adorava colocar seus amigos um contra os outros. Isso. Certinho, Karine. Certinho. Alguém mais? Como que ela era? Ó, lá na primeira parte do texto. Que eu tô escrevendo aqui, Ela eu já... era isso, uma menina viva. Isso, ó. Olha aqui, ó, no primeiro parágrafo. Vocês estão vendo aqui, ó, no primeiro parágrafo? Sim. Ó, ela era o quê? Alegre, viva. Ela era fofoqueira, intriguenta, leva e traz, linguaruda, tá? Ela era jovem, porque ela tinha 16 anos. Tá bom? Então, são todos adjetivos aí, ó. Alegre, viva, tá bom? Fofoqueira, intriguenta. Ô, professora, posso falar o que eu coloquei? Jovem. Posso falar o que eu coloquei, professora? Pode falar. Eu coloquei assim, que ela brigava muito com a vizinha, era muito alegre, fofoqueira e não sabia cozinhar. Isso, tá certo, tá certo. É que eu quero só os adjetivos mesmo, tá? Só as palavras que são adjetivos, mas está certo, tá? Sim. Podemos continuar? Sim. Responderam aí? É na 5, né? É a 5. Agora a 6. A 6 vocês têm que identificar os elementos da narrativa. Quem são as personagens? A personagem principal, protagonista é quem? A Maria Angula? Quem é o principal? A Maria Angula. E o antagonista, quem que é? É um marido. Será que é o marido? A vizinha e o A fantasma. vizinha? Fantasma. Ele é o antagonista. Como secundário. E secundário, quem que é? Maria Angula. Quer dizer, Maria Angula não. A vizinha e o marido. A vizinha e o marido, isso mesmo. Então, a personagem principal, que é a protagonista, é a Maria Angula. O antagonista não é o vilão, que é o contrário ao protagonista? Quem que age contrário à protagonista? É o fantasma, é o defunto. Então, ele que é o antagonista. E as personagens secundárias é a vizinha e o marido. Tá bom? E o espaço da narrativa? Para colocar o personagem, o espaço, tempo, narrador e enredo? Eu não entendi, Sofia? Mas aqui não tá falando para colocar os personagens, o espaço, tempo, narrador e enredo? Na 6, é para colocar. Então tá falando personagem e personagem secundário? Vocês já aprenderam sobre isso aqui, eu já expliquei. Personagem tem protagonista, tem antagonista e tem secundário.
Espaço o físico e personagem. psicológico. Repete de novo, então, os personagens. Personagem, a protagonista, quem que é? Quem que é a personagem Maria principal? Angula. A Maria Angula. Quem que é o antagonista, que é o vilão da história? O fantasma. O fantasma, né? Lá o defunto, que ela foi lá mexer lá no cemitério. E professora? Protagonista Maria Angula. Antagonista é o defunto, o fantasma. Antagonista. O fantasma, né? Antagonista, fantasma. O antagonista é o fantasma. Fantasma. E secundários, o marido dela, lá o Manuel, e a vizinha, a Dona Mercedes. Tá, obrigada. E o espaço da narrativa, onde que se passa mesmo, que nós já respondemos na questão anterior? Na casa dela. Onde eles moram. Onde eles moram, né? Um espaço físico, onde eles moram. E o tempo da narrativa também já respondemos. É tempo cronológico. A partir do momento que ela casa, né, com 16 anos, e ela não sabe cozinhar. Então, tempo cronológico. E o narrador? É um narrador observador, um narrador personagem, ou ele é narrador onisciente? Narrador, personagem? Ele participa da história, o narrador? Observador. Não, observador. Isso, narrador observador. Ele está narrando aquilo que ele está vendo em terceira pessoa, né? Maria, olha o exemplo aqui, ó. Maria Angula sentou-se na cama. É o narrador que está narrando aqui, ó. Ele não está participando, então ele narra em terceira pessoa, narrador observador. E o enredo? É linear ou não linear? Linear. Linear, né? A gente observa uma sequência de fatos dentro da narrativa, né? Ela é uma jovem, ela não sabe cozinhar, ela se casa, o marido pede uma sopa de miúdos de pão lá, de sopa de pão, aí depois ela vai estar na casa da vizinha, então a gente observa essa sequência de ações, né, ao longo da narrativa aí, tá? Esse é o enredo linear. É claro que ele possui um desfecho aberto, tá? Então, ele tem um final aberto, né? Que é o próprio leitor que vai dar o seu final, porque diz aqui que ninguém soube mais do paradeiro dela. Então, não se sabe o que aconteceu com ela. Tá? Então, enredo linear. Certo? Sim. Pronto, Sofia? Todo mundo respondeu? Sim. A 7 é o conflito da narrativa. Qual que é o conflito? Qual que foi o problema? Qual foi o fato que levou todo esse problema aí na vida da Maria Angula? O que aconteceu? Qual foi o conflito? O problema que aconteceu na vida dela aí? Ela não sabia cozinhar. Ela se casar e não sabia cozinhar. Isso. Casar e não saber cozinhar. Tá? Então, esse foi o conflito da narrativa. Foi a partir dele que começou todas as outras ações, tá? Então, o conflito, o problema, foi dela se casar e não saber cozinhar. Pronto? Posso prosseguir? Sim. Leia um trecho do conto Maria Angula e em seguida responda. Maria Angula, devolva as minhas tripas e o meu estômago, que você roubou da minha santa sepultura. Aterrorizada, escondeu-se debaixo das cobertas para não vê-lo, mas imediatamente sentiu umas mãos frias e ossudas puxarem-lhe pelas pernas e arrastarem-lhe gritando. Maria Angula, devolva as minhas tripas e o meu estômago, que você roubou da minha santa sepultura. Pergunta 8. No conto Maria Angula, a assombração apareceu para castigar uma pessoa. Que pessoa é essa? É a vizinha? É a voz que narra a história? É a Maria Angula ou é o marido? A Maria Angula. É ela mesma. Então, a Maria Angula aqui, ó. Qual é a alternativa correta? C. Sim. Né?
Agora a 9, ela é pessoal. Quem conta essa história, com certeza quer passar alguma lição. Qual que é, na opinião de vocês? Que não pode se mexer nas coisas E não dos devemos outros. copiar nada dos outros. Não se mexe em nada dos outros, o que mais? Que tem que cuidar do seu próprio nariz. Também tem que cuidar, né? De si mesmo. Cuidar das nossas coisas. Oi? Que temos que cuidar bem das nossas coisas. Também. Mas também tem algo a mais aí. O que ela fez? Onde que ela foi mexer? Onde que ela foi? No Coisas cemitério, não foi? Com morto não se mexe. Isso. O que tem que fazer? Respeitar os mortos. O cemitério é um lugar santo, né? tem que deixar eles descansando. Tem que respeitar, né? Isso é tá dentro da Constituição brasileira. Não pode entrar no cemitério para praticar vandalismo, mexer nos túmulos, né? Isso daí é falta de respeito. Então, a gente tem o quê? Que respeitar o cemitério e os mortos, tá bom? Ô, professora, Oi, a 8 é a C? a 8 é a C. Obrigado. Pronto? A pergunta 10. Então, a 9 ela é pessoal, tá? Então, na minha opinião, né? Cada um tem a sua opinião, mas na minha opinião, a gente tem que respeitar o cemitério, que é um lugar santo, e a gente também deve respeitar os mortos. Leia atentamente os elementos que compõem a capa deste livro. Aqui nós temos a capa de um livro. E em seguida, a marca alternativa que ela corresponde. Nós temos aqui o Gato Preto, né, do Edgar Allan Poe. Vocês já leram esse conto aqui? O Gato Preto? Não. Leiam. Leiam que esse conto, Edgar Allan Poe, ele foi um escritor americano e ele é mestre na literatura gótica, no som. Vocês lerem, quem gosta de conto de assombração, você lê, você vai entrando na narrativa, você quer ver logo o final. Leiam que é uma indicação perfeita para vocês, quem gosta de conto de assombração. Quem tem medo, não indico, tá? Não Quem precisa. tem medo de conto de assombração, não lê, não. Ó, Professora, você já falou 10? não, vou explicar agora. Então, essa capa desse livro aqui, ó, desse conto, Gato Preto, será que é um conto de fada, um conto de aventura, um livro de receitas ou um conto de mistério? Um conto de mistério. Conto de mistério. Esse é um conto de mistério, né? Então, só pela capa aqui, ó, o escuro, né? O preto, o acinzentado, né? A imagem. Professora, por que você colocou isso no roteiro? Tem gente que tem medo e é curioso e lê. Quem tem medo não pode ler. Mas eu sou curiosa. Pode ler, né? Mas ele assim. Ele faz uma narrativa assim perfeita, o Edgar Allan Poe. Esse gato aqui, ó, o Plutão, ele tem nome de Plutão no conto. Vocês vão gostar. Ano passado eu fiz lá na Carolina, no ensino médio, eu preparei uma sala toda, parecia Halloween. Esqueci. Ai, foi muito bom. Então, nós temos aqui um livro de conto de mistério, tá? Pelas características dele. Aula 2. Né, professora? É a alternativa D. Um livro de contos de mistério. Tá. Aula 2. Estrutura narrativa do conto de mistério e assombração. Agora nós vamos ler os trechos a seguir, 1 e 2, observando como as falas das personagens são identificadas. Aqui no trecho 1, nós temos uma estrutura de texto. Tá vendo, ó?
temos as falas diretamente das personagens, demarcadas pelos travessões aqui, ó, pela pontuação, pelos verbos de elocução aqui, ó, disse. Já no trecho 2, quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo que ele já está com outra estrutura? Não tem travessão, tá? Aqui não tem diálogo. Então, ele está com outra estrutura que vocês vão observar e eu vou explicar depois. Quem gostaria de fazer a leitura do trecho 1? Eu. Pode ler. Maria lembrou-se, então, de que na casa da vizinha morava Dona Mercedes, cozinheira de mão cheia. Sem pensar duas vezes, correu até lá. Minha cara vizinha, por acaso a senhora sabe fazer sopa de pão com miúdos? Claro, Dona Maria, é assim. Primeiro coloca-se o pão de molho em uma xícara de leite. Depois despeja-se este pão antes que ferva, acrescenta-se os miúdos. Só isso? Só, vizinha. Ah, disse Maria Angula, mas isso eu já sabia. Eu vou para a cozinha a fim de não esquecer a receita. No dia seguinte, como o marido lhe pediu que fizesse um ensopado de batatas com toicinho, a história se repetiu. Dona Mercedes, a senhora sabe como se faz o ensopado de batatas com toicinho? E como da outra vez, tão longo a sua boa amiga lhe deu todas as explicações, Maria Angula exclamou: Ah, é só? Mas isso eu já sabia. E correu imediatamente para casa a fim de prepará-lo. Como isso acontecia todas as manhãs, Dona Mercedes acabou se enfezando. Maria Angula vinha sempre com a mesma história. Ah, é assim que se faz o arroz com carneiro? Mas isso eu já... Carneiro? Mas isso eu já sabia. Ah, é assim que se prepara a dobradinha? Mas isso eu já sabia. Por isso a mulher decidiu dar-lhe uma lição. Dar-lhe uma lição. E no dia seguinte... Não, calma. Tá certo, tá certo. E no dia seguinte, Dona Mercedinha. O que deseja, Dona Maria? Nada, queria só meu marido quer... Nada, querida. Só que meu marido quer comer no jantar um caldo de tripas e bucho. E eu... Ah, mas isso é fácil demais, disse Dona Mercedes. E antes que Maria Angula a interrompesse, continuou. Veja, vá ao cemitério levando um facão bem afiado. Depois espere chegar o último defunto do dia. E sem que ninguém a veja, retire as tripas e o estômago dele. Ao chegar em casa, lave-os muito bem e cozinha-os com água, sal e cebolas. Depois de ferver uns 10 minutos, acrescente alguns grãos de amendoim. Está pronto. É o prato mais saboroso que existe. Ah, disse como sempre Maria Angula. É só? Mas isso eu já sabia. E num piscar de olhos estava ela no cemitério esperando pela chegada do defunto mais fresquinho. Isso, muito bom. Vocês observaram aqui, ó, nesse primeiro trecho, que as falas, né, das personagens, né, estão todas diretas, né? É o discurso direto aqui, ó.
Ah, disse como sempre Maria Angula, é só, mas isso eu já sabia. Então, ó, o discurso direto aqui sendo demarcado pelo travessão, né, pelo verbo de elocução, pela pontuação, olha aqui, ó, continuou, dois pontos, antecedendo a fala. Então, aqui nós temos as próprias personagens falando, né, o discurso direto delas. Agora já observem no trecho 2. Quem gostaria de fazer a leitura do trecho 2? Eu? Pode ler. Pode ler? Pode ler. Maria se lembrou então de que na casa vizinha morava Dona Mercedes, cozinheira de mão cheia. E, sem pensar duas vezes, correu até lá, perguntou-se por que acaso ela sabia fazer sopa de pão com miúdos. A vizinha disse que sabia. Explicou que o primeiro ela teria que colocar o pão de molho em uma xícara de leite e depois despejar o pão no caldo. E, antes que fervesse, explicou que era para acrescentar os miúdos. Maria perguntou à vizinha se seria só isso, e sua vizinha afirmou que sim. Maria Angula virou para Maria, Para a vizinha. virou para a vizinha, disse que isso ela já sabia, e vou para a sua vizinha para que não se esqueça da receita. No dia seguinte, como o marido lhe pediu que fizesse um ensopado de batatas com toicinho, a história se repetiu. E Maria foi novamente pedir ajuda a Dona Mercedes. Perguntou-lhe se ela sabia fazer ensopado de batatas com toicinho. E como da outra vez, tão longo, a sua boa amiga lhe deu todas as explicações. Maria Angula lhe disse que isso ela já sabia e correu imediatamente para sua casa a fim de prepará-lo. Como isso acontecia todas as manhãs, Dona Mercedes acabou se enferrando. Maria Angula vinha sempre com a mesma história. Perguntava se era assim que se fazia o arroz com o carneiro. E depois falava que isso ela já sabia. E assim que se preparar a dobradinha, dizia Dona Mercedes. E repetia que isso já sabia. Por isso, a mulher decidiu dar-lhe uma lição. E, no dia seguinte, Maria Angula novamente foi à procura de Dona Mercedinha. Dona Mercedes perguntou a Maria o que ela queria. Ela lhe só gostaria de queria jantar um caldo de tripas e bucho. Professora, que horas que vai acabar? Daqui uns 15 minutinhos já acaba. Isso era fácil. Mas acabando. E, antes que Maria Angula a interrompesse, começou a ensinar. Falou
cemitério, levando um facão bem afilado. E depois que esperasse chegar o último defeito, sem que ninguém visse, retirasse as tripas do estômago dele. Falou que quando ela chegasse em casa, lavasse muito bem e cozinhasse com água e cebolas. Depois deixasse ferver uns 10 minutos, acrescentasse alguns grãos de amendoim e assim esse é o prato mais saudável que existe. Como sempre, Maria Angula disse que isso já se... E, no piscar de olhos, estava ela lá no cemitério, esperando pela chegada. Isso, muito bom, né, Eli? Obrigada, tá? Vocês observaram? Esses dois trechos é o mesmo texto, só que a estrutura dele está diferente, né? Então, durante as leituras dos dois trechos, vocês encontraram semelhanças, diferença ou os dois? Os dois. Os dois. Ele tanto tem semelhança como ele tem diferença. A semelhança é o quê? Qual que é a semelhança? É o mesmo texto ou é texto diferente? É na 11? É na 1 da próxima aula. Aqui na 1, ó, da aula 2. Nós estamos aqui na aula 2. 1 da aula 2, tá? Ah, na pergunta 1 da aula 2? Isso. Então, a resposta da 1, então, é os dois. É os dois. Ele é semelhante, né? São semelhantes porque é o mesmo texto, né? O mesmo conteúdo. Diferente porque aqui no trecho 1, nós temos o discurso, a presença dos discursos direto, que são as falas das personagens, tanto da Vizinha quanto da Maria Ângula, né? Então, tá o discurso direto, exatamente como a personagem fala. Isso é discurso direto. Então, o narrador para a fala dele e ele introduz a fala da personagem de forma direta, né? Ô, professora, repete a 1, a só pergunta da 1. Aqui na ADA 1, ó, eles são os dois. É semelhante e é diferente ao mesmo tempo. Semelhante porque é o mesmo texto, é o mesmo assunto, o mesmo conteúdo. A diferença está na estrutura. Por quê? Enquanto lá no trecho 1 tem o discurso direto das personagens, no texto 2 temos o quê? O discurso indireto. É somente o narrador que está falando aqui, ó. Ô, professora, precisa explicar ou só coloca os dois mesmo? Coloca só os dois, mas eu estou explicando para vocês. É só os dois. É semelhante ou é diferente, tá? Semelhante porque é o mesmo texto, o mesmo conteúdo. Diferente porque o trecho 1, ele tem discurso direto e o texto 2, discurso indireto. Então, todas essas falas aqui, ó, do trecho 1, que está através de travessão, aqui da pontuação das falas, ele passou para discurso indireto. Olha aqui, ó. Maria se lembrou, então, de que na vizinha morava Dona Mercedes, cozinheira de mão cheia, e sem pensar duas vezes, correu até lá, perguntou se por um acaso ela sabia fazer sopa de pão com miúdos. Olha aqui, ó, o discurso indireto. O narrador disse que ela perguntou para a vizinha. O que a vizinha respondeu? A vizinha disse que não sabia. Explicou que no primeiro ela teria que colocar. Não foi a vizinha que disse isso lá no trecho 1? Não foi a vizinha que disse? Só que o que aconteceu aqui? Aqui no trecho 2, nós temos o discurso indireto. É o narrador que está falando o que a personagem disse. Não é a fala direta da personagem, tá? Então, o discurso direto é quando é a própria fala da personagem, ó. Olha aqui, ó. Calma, professora. É na 2? É na B. Ó, Maria lembrou-se de que na vizinha morava Dona...
É Não tem A? É na A. Maria lembrou-se então de que na vizinha morava Dona Mercedes, cozinheira de mão cheia, e sem pensar duas vezes correu até lá. Minha cara vizinha, quem que está falando isso? Não é a Maria Angula? Sim. É o discurso direto. Professora, você vai explicar o quinto roteiro? Vou, mas é rapidinho. O quinto é só explicação, é só para vocês entenderem o que eu dizer. Ô, professora, então a resposta? Deixa eu vir aqui na pergunta. Os dois, semelhante e diferente. Os dois. AB, que diferenças vocês notaram quando compararam o trecho 1 com o trecho 2? Essa diferença causa algum efeito na leitura? Qual que foi a diferença que eu acabei de explicar? No trecho 1, a presença do discurso direto. No trecho 2, o discurso indireto. Qual que é o efeito que causa na leitura? Calma aí, professora, fala mais devagar. Texto 1, discurso indireto? Trecho 1, discurso direto. E trecho 2, discurso indireto. Eu coloquei o texto 1 é escrito com diálogo e é um discurso direto, e o 2 como prosa e com discurso indireto. Aí, onde está perguntando se essa diferença causa algum efeito na leitura, eu coloquei sim. A leitura com diálogo se torna mais fácil e interessante. Isso mesmo. Que eu ia acabar e que eu ia explicar agora. O que acontece no discurso indireto, no trecho 2? O texto fica pesado, ele fica cansativo. Só a fala do narrador aí, só com o discurso indireto. Fica aquela leitura que não flui, né? Não prossegue bem. Então, o texto fica denso, a leitura fica pesada, tá? Então, o efeito de leitura, né, que quando não tem o diálogo das personagens através do discurso direto, o texto fica aquela leitura cansativa, né, assim, uma palavra para vocês entenderem mais, fica aquela leitura cansada. Não fica uma dinâmica, né, tira toda a dinâmica do texto. AC, no trecho 1, é só aqui, é rapidinho. No trecho 1, quem fornece as informações ao leitor a respeito das intenções de Maria Ângula são as próprias personagens. Então, no trecho 1, aqui nós temos as falas das personagens. Então, quem transmite aqui são as personagens. E no trecho 2 é o narrador, tá? Porque só tem a fala dele. Então, na C, são as personagens, quem fornece as informações, e no trecho 2, quem fornece as informações ao leitor é o próprio narrador, tá? Ô, professora, na letra C, a resposta são só as próprias personagens? Personagens, isso. E na D, o narrador, tá? Verbos de elocução. Verbos de sende ou de elocução são utilizados para nos referirmos ao modo como nosso interlocutor se expressa por meio de palavras ou pensamento em um diálogo. Verbos de elocução são verbos que anunciam um discurso, né? O diálogo, né? Ou seja, introduzem uma fala, indicando as atitudes e ações das personagens. São usados primeiramente para introduzir o discurso direto, quando ocorre a transcrição exata da fala das personagens, mas introduzem também o discurso indireto, quando o narrador reproduzir a essência das falas das personagens com as suas próprias falas. Então, alguns exemplos aí, perguntou, respondeu, disse, falou, alguns exemplos de verbos de elocução. Alguns mais específicos, protestou, gritou, declarou, que vocês têm tudo aí no roteiro. Aí o uso de verbos da elocução, né? Aqui, ó. Mãe, ó, o diálogo. Mãe, posso ir ao cinema com minhas primas? Perguntou Soraya. Ó o verbo de elocução aqui, ó, perguntar. A mãe afirmou. Outro verbo de elocução ou de sende também aqui, ó. Então, o uso de verbos de elocução, não vou ler tudo, tá? Senão vai passar muito tempo. O uso de verbos de elocução é essencial para estruturar o discurso e atribuir as falas às personagens de forma objetiva, evitando que o leitor se confunda. Contudo, o excesso de verbos de elocução leva a um discurso pausado e repetitivo, que foi o que eu disse ali, ó. Muito
verbo de elocução, discurso indireto, fica o quê? Fica uma leitura cansada, né? Fica aquela repetitiva, tira toda a fluidez do texto, o dinamismo, tá bom? E repetitivo, com pouca fluidez e dinamismo, principalmente quando não há diversificação na escolha dos verbos de elocução. Assim, embora o uso de verbos de elocução seja essencial, deverá ser feita de forma moderada. Aí vocês têm o posicionamento do verbo de elocução na frase, ele pode vir antes do discurso, né? O verbo de elocução vem seguido de 2 pontos. Lúcia, em desespero, gritou. Então, olha o verbo de elocução aqui, antes da fala. O que aconteceu? Depois do discurso, depois da fala. O verbo de elocução vem separado por um travessão. Não gosto das atitudes daquela garota. Ó, depois do travessão aqui, ó, comentou, verbo de elocução. E também ele pode vir no meio da fala. Ainda não sei. Então, ele vem depois do travessão. Hesitou, Lara. Ó, o verbo de elocução aqui no meio, ó, da fala. Confirma sim, confirma sim que conseguir. Ok? Então, uma imagem aí representativa. Agora aqui a aula 3. Vocês têm que reconhecer, né, observar a imagem a seguir, e vocês, será que é possível associá-la a uma cena de mistério ou assombração? Por quê? Será que essa cena aqui, ó, essa imagem, é uma cena de mistério ou de assombração? Sim. Sim, né? Por quê? Quais são os elementos que justificam? Que Porque é uma causa mal assombrada? Em qual pergunta? Escuro. Isso. Aula 3. Sofia, primeira pergunta. A. Quais são os elementos que justificam aqui que é uma cena de assombração? A noite, o escuro, né? Professora. O pássaro voando, a lua, né? Que é coisa também de penumbra. A casa com todo um ar de mal assombrado, assim, né? Ô, professora, então a resposta da A é qual mesmo? Que sim, os elementos como escuridão, a lua, o pássaro negro, a construção isolada, né? Tudo isso são alguns elementos. Então eu coloquei assim, sim, os elementos são... calma aí. A escuridão, a noite. Eu fiz errado aqui. Tá? O pássaro. Eu coloquei os elementos são a lua, a noite, a escuridão. Isso, tá certo, está certo. E a casa isolada também, com ar de mal assombrada, né? A B. Após a observação da imagem, leia os trechos a seguir e marque com um X os que você julgar pertencente a um conto de mistério e assombração. Eu vou ler para vocês para ficar mais rápido aqui. Vocês vão me dizer se esse primeiro trecho é uma parte de mistério ou de assombração. Na B, professora? Na B, isso, é só de fazer o xizinho. Tenho pena de você, disse uma vez a lebre à tartaruga. Obrigada a andar com a tua casa às costas. Não podes passear, correr, brincar e livrar-te de teus inimigos. Isso aqui é conto de mistério ou de assombração? Não. Não é. Trecho 1 não é conto de mistério ou assombração. Isso aqui é uma fábula, tá? É mais conto de fadas. Trecho 2. O porteiro sentiu que o rapaz estava sob forte tensão e ficou muito preocupado. Para um bellboy não era interessante ver certas coisas. Aliás, o perfeito mensageiro não tem olhos nem ouvidos, apenas pernas e cortesia. Alguma mulher sem roupa? Não, acho que vi um fantasma. Em que programa de televisão? Não é brincadeira, Guima. Vi um fantasma debaixo de uma cama. Sabe onde? No apartamento 222, o do Barão. Mas como você viu esse fantasma? Isso aqui é um trecho de conto de assombração ou de mistério? Sim. Sim. Então, trecho 2 é. Trecho 3. Era uma vez um rei que vivia num reino distante com sua filha pequena, que se chamava Branca de Neve.
O rei, como se sentia só, voltou a casar, achando que também seria bom para sua filha ter uma nova mãe. A nova rainha era uma mulher muito bela, mas também muito má e não gostava da Branca de Neve, que quanto mais crescia, mais bela se tornava. Isso aqui é conto de mistério, de assombração? Não. Não, isso aqui é conto de fadas. Trecho 4. Meia-noite, cansada e com sono, lá estava eu andando pelas ruas sujas e desertas dessa cidade. Minhas únicas companhias eram a lua e alguns animais de vida noturna. Num canto havia um gato, um cão e um gato, tentando encontrar alimentos, revirando latas de lixo. Em outro ponto da rua, ratos entravam e saíam de um esgoto próximo à padaria da esquina. Eu estava tentando lembrar por que havia saído tão tarde do emprego quando ouvi uns passos atrás de mim. Isso é conto de assombração e de mistério? Sim. Sim. Então, nós temos vários elementos aqui, o suspense, né, a noite. Né? Então, a letra B é qual, professora? A B é o trecho 2 e o 4. E para terminar esse roteiro aqui, para finalizar, releia os trechos assinalados, explique por que eles pertencem a um conto de mistério ou assombração. Escreva as características desse gênero textual conforme o que percebeu nos trechos lidos. Por que esses trechos aqui são contos de mistério e de assombração? O que eles contêm que faz que eles sejam de mistério e de assombração? Fantasmas. Porque dá medo. Porque dá medo. Porque dá medo. Fantasma, suspense. É nascer? Nascer, isso. O que mais? Suspense e medo. Suspense, medo, né? O sobrenatural, né? Aquilo que é inexplicável, tá? Aí vocês vão escrever as características desse gênero textual. Quais são as características desse gênero? O ambiente, né? Tem que ser um ambiente que leva ao macabro, gótico, né? As personagens geralmente são fantásticas. Tem que ser um ambiente parecido que está abandonado. Isso, hostil, né? Agora, para assimilar, para vocês saber um pouquinho mais, como o conto de mistério e assombração pertence ao grupo das narrativas, apresenta os elementos próprios da estrutura desses textos, com essas especificidades. Então, quem são as personagens, geralmente, dos contos de mistério, de assombração? Ladrão, detetive, assombração, pessoas ou animais sombrios. Isso aqui é na D? Não é não, né? Não tem D. É só explicação. Tem que ter um conflito, tem que ter um trama a ser resolvido, o desenvolvimento da história de acordo com o início, presença de diálogos e narrador ao longo da história, os lugares inusitados, ó, bastante importantes, cemitérios, casas abandonadas, sótãos, então rua sozinha, então beco de rua, então tem que ser o próprio ambiente, o lugar tem que ser inusitado, tá? Então, lugar escuro, professor. Isso. Professora. Lugar escuro. Isso aí. Agora eu vou... Professora, acho que não vai dar nem tempo de você explicar o quinto roteiro. Não, mas é 5 minutinhos, eu explico. Professora, eu vou ter que dar o celular para minha mãe. Vitória, 5 minutinhos eu gasto para explicar, tá? É só uma explicação mais do que eu quero aqui, quer ver? Vocês estão vendo? Estão vendo? Sim. Então ele continua... Não tá vendo? Não. Eu tô. Eu não. Eu tô. Agora não mais, né? Espero que agora eu parei, vou voltar. Ó, rapidinho que eu quero, são as produções que eu quero. E agora, tá todo mundo vendo? Sim. Então, ele é continuidade do outro roteiro, tá? O quinto também continua em conto de mistério, gênero textual, tá? Também tá na apostila. Vocês vão fazer a leitura do conto de mistério de Stanislau Ponte Preta, tá? Tem a imagem aqui que eu coloquei, o texto.
Ó, o que eu quero aqui, ó. Agora vamos investigar. Vocês vão fazer a leitura do texto e vão produzir um final para essa história, para o texto que vocês vão ler lá do Stanislau Ponte Preta. A partir de então, ó, pergunta 4. A partir da leitura do texto, agora vamos produzir um final para essa história, de modo a desvendar o mistério. Vocês que vão imaginar um possível final para a história, tá? Eu quero que vocês imaginem um final. E antes de produzir, não se esqueça, tem que ter tudo isso aqui, ó, para ser um conto de mistério, tá? Então tem que seguir essas explicações que eu coloquei para vocês. Só que o que eu preciso, porque eu preciso mandar lá para a diretoria de ensino. Vocês têm que compartilhar comigo, tá? E depois para compartilhar com os colegas também. Esse final que vocês vão fazer, ou vocês vão fazer em formato de vídeo, ou de áudio, que é o podcast, tá? Não se esqueçam, fez o final, escreveu o final do texto, pede para alguém ou coloca o próprio celular para gravar, vocês lendo o final, tá? Mas eu preciso que seja em formato de vídeo ou de áudio, que é o podcast, tá? Ô, professora, mas tipo, tem que ter quantidade de linhas ou pode ser uma coisinha básica? O seu final, tá? O final é seu, tá? Mas aí, quando a gente for gravar um áudio ou um vídeo, a gente não precisa. Tem que ler o texto todo ou só a parte que a gente escreveu? Só o final. Só o final. Tá. Se quiser ler o texto todo, tá? Pode ler. Mas eu quero do final, tá? Só do desfecho, tá bom? Professora, como eu não tô com o 5º roteiro agora, é até que dia? Até no final desse mês, né? Até semana que vem, que depois já entra o 6º. Tá? Ai, meu Quinta-feira. Deus. Até quinta-feira, Sofia. Ó, É que a minha tia, ela imprimiu só o 4º e o 3º roteiro de algumas matérias. Ela ainda não imprimiu o 5º. Ah, tá. Mas dá tempo sim, tá? Ó, então eu quero esse final em formato de vídeo e outra atividade também que eu preciso que vocês façam. Vocês vão escolher entre todos essas obras aqui, ó, O Gênio do Crime, O Mistério de 5 Estrelas. Vocês vão escolher uma obra literária, vão fazer a pesquisa, ó, até coloquei sublinhada aqui, ó. Faça uma pesquisa detalhada sobre a mesma, abordando seus vários aspectos e justifique o porquê essa obra escolhida por você deva ser lida pelos seus colegas. Escreva o nome da obra escolhida, seu autor e todos os seus dados, e em seguida publique a sua propaganda. É uma propaganda que vocês não têm que fazer aqui, ó. Vocês têm que divulgar um desses contos aqui, um desses livros, ó. Ô, professora. Oi. Sabe aqueles livros que o Toninho coloca no Drive? Ah. É para fazer resumo daqueles, naquele caderninho lá? E quando a gente pegava o livro na escola também? A mesma coisa, tá? Mas a leitura obrigatória é a Ilha Perdida, tá bom? Tá bom, obrigada. Então, vocês vão ter que escolher um desses 6 aqui, vão fazer a pesquisa do enredo, do que fala. Pra mim, professora, não tá aparecendo a tela para mim. Não tá aparecendo a tela? Eu vou falar que dá para entender, ó. Vocês vão escolher... Todo mundo tá vendo ou só a Sofia? Eu tô. Eu acho que a internet da Sofia tá ruim esses dias. Ô, Sofia, você vai escolher... Tem seis títulos aqui de livro e de contos, tá? Você vai escolher um, você vai fazer a pesquisa... O que fala esse livro? E você vai fazer um vídeo, a propaganda, vai ser assim, vocês devem ler O Gênio do Crime, esse livro conta a história tal, mas não pode falar o final, hein, do livro, senão perde a graça. Qual autor, sei lá quem... e é muito bom, essas coisas. Isso mesmo. Vocês podem fazer em formato de vídeo, pode ser em formato de áudio, ou se quiser fazer em formato de desenho, né, um cartaz, pode ser também. E tem que compartilhar comigo, tá bom? Que eu tenho que mandar para a diretoria de ensino. Vocês entenderam?
Sim. Então, Sim. praticamente, o que eu mais queria do 5, do roteiro 5 era isso aqui, depois é análise, né, que vocês conseguem fazer, tá? Aqui é de assinalar, aqui também de assinalar. E aqui o último, que é um pouquinho mais difícil, é transformar essa fala aqui, que está de forma direta, em discurso indireto, tá? Certo? Certo. Dúvida? Se tiver alguma dificuldade, qualquer coisa, vocês podem me perguntar, tá bom? Não precisa ter medo, não pode perguntar.